Aí você vai fazer as considerações, depois eu apresento os módulos, né? Isso, exato. Bom, pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Ontem eu finalizei a correção do módulo 1, né? O módulo 2 eu vou fazer a correção a partir de amanhã, que vocês têm até hoje, né? Para fazer as postagens. Oi, Isabela. Bom dia, Isabela. Tudo bem? Bom, e aí já dei o feedback para todos os textos narrativos e para as tirinhas, né? E aí algumas considerações gerais em relação às tirinhas e aos textos narrativos. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a turma. As produções ficaram muito boas, viu, Fer? Tanto as narrativas quanto as tirinhas. A gente está com um grupo um pouquinho mais diversificado do que os outros semestres, né? Tem bastante gente que teve a formação no ensino secundário em instituições federais, né, em IFs ou Cefetes, que é você já percebeu, Fer, que está vindo uma leva grande, né, de alunos que tiveram essa formação. Isso tem a ver, pessoal, com a própria expansão desse ensino médio federal, viu? Durante o governo anterior, não só houve uma expansão das universidades federais, mas também das instituições de ensino médio, né? E é bem interessante a formação que as pessoas que passam por esse tipo de escolarização recebem, né? Você percebe que tem uma formação mais crítica, mais política, muita metodologia ativa, incorporada às práticas. Então, assim, a gente percebe nas narrativas de vocês existe uma redundância em se lembrar das atividades, das metodologias diversificadas que envolvem metodologia ativa de aprendizagem, que vai ser um dos próximos temas que a gente vai ter dentro da disciplina de didática, né? É interessante vocês terem essa reflexão antes de se discutir as metodologias ativas, porque quando a gente pede para vocês escreverem uma narrativa, é uma forma de vocês ativarem essas memórias mais afetivas, né? Por isso que a opção de um texto narrativo e não de um texto dissertativo, tá? No primeiro módulo, que é uma forma de vocês recuperarem essas memórias de uma forma mais subjetiva, porque quando a gente pede para vocês escreverem um texto dissertativo argumentativo, há uma tendência de vocês limitarem um pouco esse fluxo, sabe, da memória, porque aí vocês vão ficar mais preocupados em trazer a argumentação, né, do que a história em si. E para a gente, nesse primeiro momento, é mais interessante que vocês tragam a história, porque essas memórias que para a gente é interessante dentro da disciplina de didática. E são essas memórias, na verdade, que vão ser o ponto de partida nosso enquanto professores, né? Ao longo da nossa formação, obviamente, a gente vai aumentando a nossa bagagem teórica em relação à questão do ensino, e aí essas memórias elas vão tomando um outro sentido, né? Mas é importante que a gente tenha essas memórias primeiro. Então, isso foi bastante recorrente nos relatos. Tem alunos que tiveram uma escolarização no período anterior até aquela mudança de 5 anos do ensino fundamental. Então, por exemplo, teve relatos de alunos que tiveram a quarta série e foram para a quinta série, quinto ano, né? Que hoje a gente tem, na verdade, até o fundamental 1 tem até o quinto ano, depois o aluno chega no sexto ano, então tem um ano a mais de escolarização. Então, tem alunos que têm esse perfil, tem alunos que têm experiência em sala de aula, que aí eles relataram a perspectiva da didática, mas enquanto professor. E aí, o que eu notei, Fer? 2 pontos principais nas narrativas. Primeiro, há um acúmulo de memórias relacionadas às metodologias diversificadas de ensino e às metodologias ativas. Praticamente todos os textos que relatam memórias de aluno, eles tratam a questão de alguma metodologia ativa. Seja um seminário, seja uma feira, seja um teatro, né? Então, é muito forte isso nas memórias dos alunos. E uma coisa que dá para perceber é que alunos de instituições federais de ensino têm essas metodologias ativas muito mais frequentes do que alunos do ensino regular, né? Então, a quantidade de relatos com metodologias ativas está muito mais ligado a ensino técnico profissionalizante, porque não é um ensino médio clássico, né? Que o pessoal da Cefet tem. E aí, claro, esse ensino técnico ele é muito voltado para a prática de trabalho. Então, é metodologia ativa, né?
é inerente à própria formação técnica, né? Então, isso é bastante forte. E aí, o segundo ponto, que é bastante forte, é a questão da relação professor-aluno, né? Só lembrando que o pessoal vê a questão do professor-aluno na segunda parte do módulo 1, né? Mas foi muito forte isso. Então, vários alunos aqui da disciplina relatam a questão de um professor de referência, de um professor que se preocupou, de um professor que teve uma conversa. Então, essa questão da relação pedagógica, na qual o professor tende a estabelecer um diálogo ou trazer a questão da afetividade de uma forma mais presente, isso foi muito forte nos textos narrativos, certo? Então, isso é uma questão que a gente vê uma tendência nas turmas a trazer isso, mas essa turma em particular tem bastante gente de Cefet e IF, mas tem aluno de colégio militar, que aí é uma outra proposta, né? Tem aluno de educação regular, tem aluno que frequentou a escola antes da mudança para 5 anos, no Fundamental 1. Tem alunos que relataram a experiência enquanto docente, e aí esses alunos todos que retrataram a experiência enquanto docente, a perspectiva, a relação pedagógica é mais forte que a perspectiva metodologia ativa. Né? Curioso isso, porque quando a gente está na posição de professor, eu acho que o nosso olhar para o aluno ele é mais forte do que talvez a metodologia que a gente vai aplicar, né? Eu achei curioso isso, sabe? Então teve essas questões. Nas tirinhas, que aí é uma outra forma de você manifestar a sua percepção, né? Da questão da didática. As tirinhas, elas tinham como premissa que fosse ilustrado algum tipo de relação pedagógica, né? Então, a ideia é essa, porque o texto narrativo era uma proposta mais geral para o aluno trazer suas experiências enquanto aluno e a perspectiva da didática que eles tinham, né? Nas tirinhas, o pessoal tinha que ilustrar, né, a relação pedagógica. Boa parte das tirinhas trata a relação pedagógica naquela perspectiva da assimetria, que é o forte, né? Que a perspectiva do professor para a relação pedagógica é uma, do aluno é outra, né? Então, isso está muito forte nas tirinhas. Então, por exemplo, tem uma tirinha que a professora colocou um cálculo matemático, né, na lousa, e pergunta assim, quanto dá essa soma? Aí a menina responde, 32, mas dava um número, tipo, na escala de centenas, né? Aí a menininha fala, 32 pássaros que passaram atrás da lousa. Porque para a aluna, a perspectiva não é só aquele conteúdo que está sendo ensinado, né? Mas toda a informação que, de alguma forma, está acontecendo ali na sala de aula, né? Então, essa tirinha eu achei interessante. Teve uma que foi muito legal, que eu quando terminou, eu falei assim, nossa, deve ter plot twist. Que foi a do Arnaldo, inclusive. Ai, Arnaldo, conta a tua tirinha, porque assim, como eu corrigi um monte, mas eu sei que a tua me deixou assim meio impactado, assim. Porque a hora que eu cheguei no final, eu falei assim, ups. Ou eu projeto, eu pode projetar a tua tirinha, Arnaldo? Tem problema? Pode, claro, pode. Porque a tua me deu uma impactada, assim, a hora que eu vi, assim, eu fiquei meio, assim, opa. Porque aconteceu mesmo, de fato, na minha escola, no ensino fundamental. Tá, é baseado em fatos reais, então. Uhum. Eu lembrei, eu achei hilário demais. Mas porque esse menino, depois eu descobri que ele sofria violência doméstica. Tá, nossa. Ele apanhava demais. Então, na percepção dele, o corretivo era justamente aquilo. Tá, deixa eu colocar a tua, porque a tua acho que é melhor projetar do que falar sobre. Peraí, deixa eu achar aqui onde tá a sua. Beleza. A tua é uma das primeiras, espera que eu abri. Espera só um minutinho, tá, pessoal? É que assim, enquanto abre aqui, porque como é figura, demora um pouquinho, tá, gente? Basicamente, essa questão foi muito forte, e aí poucas das tirinhas trouxeram a questão da relação mais simétrica entre professor e aluno. Eu achei interessante que o mais recorrente foram tirinhas que a relação pedagógica ela tem uma assimetria, né, que é o mais comum. Teve algumas que a questão da afetividade é importante, sabe, do diálogo do professor com o aluno.
Principalmente, uma coisa que eu percebi também, Fer, é que as duas alunas que têm experiência docente, que retrataram isso nas tirinhas, elas trouxeram essa simetria. As tirinhas das duas meninas, né, que é a Duda e a Rosária, elas trouxeram essa questão de uma afetividade, de uma preocupação do docente com os alunos, né, talvez porque é o olhar do professor, né, em relação à relação pedagógica, né. Espera que eu vou compartilhar a tirinha aqui do Arnaldo, que foi legal. Todas foram legais, tá, gente? É porque a do Arnaldo me deu um choque de realidade, assim. Dá para ver aí bonitinho, pessoal? Não, tá saindo o seu rosto por enquanto. Ah, não compartilhou? Porque para mim Não, tá aqui aparecendo. parece. Para mim tá aparecendo. Tô agora, saiu. Ele já tem jeito de dar uma aumentada aí? Ai, como que faz? Será que é aqui? Não, zoom. Ah, tá, o zoom tá certo, eu tô dando zoom no lugar errado. Isso. Espera aí. Ai, meu Deus. Espera. Ai, meu Deus, deixa eu... Para caber aqui. Ah, sim, ficou melhor assim, Esse né? professor parece com o meu, viu? Esse professor é inspirado no meu. Ah, Um professor de matemática. Ele já então... sumiu. Uai, gente, por que sumiu, será? Deixa eu ver. Ah, sim, voltou. Voltou? Sumiu de novo. Tá, eu tenho que ficar na tela, você acredita? Agora tá aparecendo, né? Uhum. Se alguém ler, fica melhor, porque não tá dando pra gente ler, não. Tá, Arnaldo, eu vou deixar você ler, porque como você é o autor... Vai. Então, professor tem um forte, professor, a primeira tirinha tem um professor. A primeira tirinha tem um professor corrigindo uma prova, muita conversa, né? Dá para ver os balões de conversa, blá blá blá. A segunda ele já pede silêncio e fala que está tentando corrigir a prova, né? A terceira ele fala para o Arnaldo, no caso, para mim, sair e pegar um corretivo. Vai lá buscar um corretivo, que ele estava corrigindo a caneta. Esse professor tinha mania de corrigir tudo da caneta mesmo, assim, passando rápido. Ele distraía com muita atenção. Aí eu falei, né? É para já. E saí. Aí alguns minutos depois, ele põe a mão na cabeça e fala: o que eu fiz na minha vida para merecer isso? E o Arnaldo, né, que foi pedido trazer o corretivo, traz uma cinta da secretaria. E acaba. Eu fiquei bastante impressionado, porque esse plot twist do final tem a questão da simetria, né? Porque, por exemplo, ali você tem, dentro do universo de conhecimento do professor, corretivo seria o branquinho, né? Ou coisa do tipo. Uhum. Mas para o aluno, dentro da realidade dele, corretivo seria uma forma de castigo. De castigo, né? Então tem essa... Que às vezes isso... Que assim, é uma brincadeira que você faz na tirinha, que tudo bem que é baseada em fatos, né? Mas às vezes a gente, professor, a gente esquece que o que está dentro do nosso domínio de conhecimento é diferente do que está dentro do domínio do aluno. Então a gente tem que saber lidar com isso. E assim, por exemplo, o professor não deveria recriminar o aluno por ele trazer a cinta, porque provavelmente na cabeça dele, corretivo é aquilo lá mesmo. Ele não trouxe a cinta para digamos assim, degladiar com o professor, né? Então isso ficou bem claro. Essa tua tirinha foi assim. Teve uma outra tirinha que a professora pede para os alunos fazerem grupos com 4 alunos, né? Para fazer atividade em grupo. E aí o aluno pensando, o que é uma atividade em grupo? Entendeu? Porque se a gente pensar no contexto... Foi a sua, Jenny? Eu fiquei também assim meio em choque, tá? Mas se a gente pensar na realidade da pandemia, e vários alunos aqui relataram, né, que eles são alunos da pandemia, lá na educação básica, isso é uma questão que pode ser uma verdade. O que é atividade em grupo? Tem uma ironia, obviamente, né, nesse pensamento, mas talvez os alunos nunca fizeram uma atividade em grupo de fato, né? Que a questão da atividade em grupo é você ter o momento do diálogo e as pessoas contribuírem da sua maneira para o grupo, né? E claro que normalmente tem alguém que acaba liderando e tal, mas não é para a pessoa canalizar toda a função do grupo nela, né? Ou então o contrário, né?
Ou então o pessoa contrário. deixar por conta dos outros. Dos outros, que é isso, né? Então, a sua e a da Jenny tiveram essa questão mesmo dessa inadequação, né? Que tem a ver com a simetria. A maioria trouxe essa questão da simetria, da relação professor-aluno, que é uma questão, né? Vocês devem ter visto o vídeo ali do material, que basicamente o professor, na relação pedagógica, ele está muito preocupado com o conteúdo que ele ensina. E o aluno, ele está muito mais preocupado com a questão da socialização na escola, né? A questão do conteúdo, ela é secundária para o aluno, e para o professor é primária. Então, talvez esse é um ajuste que ele precisaria ser feito na escola. E quem deveria fazer essa mediação é o professor, porque o aluno, ele é digamos assim, o autor menos experiente, né? Então, trazer isso para o mesmo, equilibrar essa questão dessas ansiedades, né, que o professor tem, que o aluno tem. Então, trazer isso mais para o meio. O Valon traz isso, né, Fer, que é a questão da afetividade. Porque se o professor trata a questão com afetividade, é mais fácil trazer o aluno para o conteúdo e também o professor sai um pouco da ideia de que sala de aula é só conteúdo. É que isso também é uma visão muito limitada da educação, né? Inclusive no nível superior, tá, gente? A gente é muito preocupado com o conteúdo que a gente ensina, mas dentro da sala de aula tem muitas outras coisas que estão em jogo. Pode falar, Arnaldo. Então, eu lembro desse caso, desse aluno, que ele gostava de passar muito tempo na escola e não queria voltar. E aí tem um horário de fechamento, né? Depois abre para o período noturno na minha escola, né? Próximo da minha casa. E não queria sair de dia nenhum da escola. Ele chegava mais cedo que todo mundo e era o último a sair, justamente por causa dessa violência que ele sofria. Levou muito tempo alguns professores perceber algumas marcas assim e denunciá-lo, né? Denunciar o pai dele, justamente porque assim, ele era muito retraído, não conversava muito. E só que ele chegava cedo, era o último a sair, não queria voltar para casa, aí as pessoas foram desconfiando, sabe? Então, assim, me marcou bastante esse aluno. Eu estudei em escola pública, né, estadual, então havia de tudo. Tinha um rapaz com uma doença rara, que tinha só 200 casos do mundo. Esse aluno que sofria essa violência, tinha de tudo, assim. Aí eu lembro bastante desse caso, desse aluno. É então, muito por isso bom, que o professor tem que ter essa sensibilidade, conversar, né? E você vê, esse relato teu, ele reforça a ideia da simetria da relação pedagógica. Porque o aluno, por exemplo, esse aluno, ele não estava preocupado com o que ele ia aprender na escola, mas ele via a escola como um lugar de refúgio. É um refúgio. E a gente, quando é aluno, a escola é um refúgio, né? Porque você tem teu grupo de amigos, as pessoas que mais ou menos compartilham as mesmas ideias que você, porque a gente, dentro da escola, a gente se organiza em grupos de acordo com as afinidades, né? É difícil alguém que transita por todos os grupos. Normalmente você tem lá os grupos formados, e aí você pode ter alguém que tenha um pouco mais de interação, mas geralmente as pessoas participam de grupos por afinidade. Também que você se fortalece dentro dos grupos, né? Eu lembro uma vez, aí contando para vocês, logo quando eu comecei a dar aula, teve uma turma que eu dei aula de 6º ano, que eles eram muito assim, bagunceiros, era muito difícil dar aula para eles. Só que assim, eu conseguia, na medida do possível, trabalhar com eles. Eu sabia que eles tinham um tempo de atenção que era bem baixo. Então, assim, eu tinha que, frequentemente, no meio da aula, criar algumas situações, assim, fazer uma brincadeira, ou fazer uma forca em relação ao tema. Eu tinha que fazer umas coisas assim. Só que eles eram um grupo super equalizado no 6º ano. Sabe o que eles fizeram? Tinha uma professora que ela era muito histérica. Ela perdia o controle e ela começava a gritar. Sabe o que eles fizeram com essa professora? Antes dela entrar na aula, todos os alunos, todos, viraram as carteiras para o lado oposto. E eles ficaram a aula inteira de costa para ela. E assim, ela ia suspender a sala inteira. Porque era uma escola particular. Quando você suspende de uma escola particular, você não suspende da aula, você suspende da escola. Você tem que, sabe, se eu for suspender algum aluno, eu não posso suspender ele da minha aula, eu suspendo ele das aulas. Né? Pelo menos nessa escola que eu trabalhei era assim. Ela ia suspender 33 alunos, não tinha jeito, né? E aí eu dei aula, eu lembro que eu fui o professor que entrou em seguida. Aí, à medida que ela foi saindo, os alunos foram virando a carteira para frente. E eles fizeram questão de fazer isso na hora que eu estava para entrar na sala, para mostrar, a gente não quer ter aula com você, mas com ele a gente quer. Sabe? 6º ano. E aí eu conversei com ele, foi terrível, assim, ela saiu chorando da sala. Mas porque se o aluno descobre que eles têm força enquanto grupo,
né? Na verdade, todas as classes, né? Todas as classes de trabalhadores e tal. Se as pessoas se enxergam enquanto grupo e não como indivíduo, a força é outra, né? E aí essa turma percebeu isso muito cedo, né? Depois, claro, né, a coordenadora do ensino fundamental foi lá conversar, que era uma turma de fundamental, né, sexto ano, a coordenadora foi lá conversar com os alunos, e aí teve que fazer ameaça, porque aí você já usa aquela questão do autoritarismo, né, para tentar manter. Porque você tem a questão do diálogo, mas o que a escola geralmente faz é usar o autoritarismo. Porque isso, eu acho que essa questão na escola ainda é um reflexo da ditadura militar aqui do Brasil. Eu acho, dessa questão da gente querer gritar, de se colocar como, sabe, olha, eu mando aqui porque eu sou professor. Eu acho que isso é uma coisa que é um reflexo ainda do período autoritário que o país vivenciou. Mesmo que em alguns lugares, né, não tenha se sentido tanto a interferência na população, porque, por exemplo, São José do Rio Preto, né, você conversa com muita gente, as pessoas acham que não teve ditadura militar, porque dependendo do grupo social que você ocupava, você não percebia a ação. Mas, por exemplo, como eu estudei na Unesp, a Unesp tem, por exemplo, nas salas, hoje não tem porque eles trocaram, todas as portas tinham uma janelinha de vidro, que era para o pessoal fazer a vistoria, se os alunos estavam assistindo aula ou não na faculdade, tá? Porque tinha gente eu acho que era BOP, eu não lembro como chamava o pessoal dos militares que ficavam vigiando. Eles ficavam fazendo vistoria na universidade, porque eles sabiam que a universidade era um centro de oposição, né, ao regime. E teve um pessoal que fez estudos da história da universidade, teve professores, por exemplo, que foram delatores na época da ditadura militar. Só que, quer dizer, quem vivia naquele espaço sentiu isso. Mas, por exemplo, alguém que vivia na zona rural não sentiu tanto. Era outra perspectiva, né? Só que, é claro, a gente tem que pensar que os professores foram formados nas faculdades e universidades. E a gente tem esse reflexo na formação da gente e na nossa ação enquanto professor. Então, eu acho que a gente tem, principalmente esse grupo, né? E a instituição escola, a questão da ditadura foi muito forte em cima. Eu acho que por isso que ainda hoje há uma reprodução dessa questão do autoritarismo. Diminuiu muito, tá? Não é mais igual, por exemplo, quando eu e a Fernanda a gente estudou, não era bem pior, tá? Mesmo na universidade. Na universidade era coisa assim, eu lembro que uma vez eu perguntei para o professor na aula de química, era uma prática de equivalente grama, né? Equivalente grama a gente nem aprende mais, tá? E na época não se aprendia. Porque o equivalente grama é uma forma de você avaliar porque você usaria a informação do equivalente grama para fazer a estequiometria depois. Mas isso não se usa mais há muitos anos, né? Equivalente grama para fazer a estequiometria. A gente nem aprende mais, tá? Acho que até saiu dos currículos. E aí era uma aula prática, que a gente tinha que fazer o equivalente grama do magnésio. Olha, eu lembro até qual que era a substância. E assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu não conseguia entender. Aí eu perguntei pro professor, ele falou para mim assim, ou você vai estudar, ou você já perde o seu trancamento de matrícula. Eu estava fazendo curso de biologia, gente. Eu tenho uma disciplina de química, era química inorgânica, a disciplina. Isso implicaria na minha carreira enquanto biólogo, eu não saber fazer equivalente grama, sabe? E assim, foi tão, tipo, ou você não sabe fazer isso, ou você sabe fazer isso, ou você não pertence a esse espaço. Foi mais ou menos o que ele me falou. E aí, claro, eu peguei aqueles livros de química de ensino superior que a gente não entende nada. A gente não entende nada, tá? Porque a gente tem que estudar por livro de ensino médio mesmo. Porque quem entende livro de química de ensino superior é quem faz curso de química, tá? A gente faz biologia, a gente não entende. E aí eu lembro que eu pegava aqueles livros de química lá do ensino superior, aí tinha um pessoal da minha turma que era muito bom em química, e aí a gente tinha essa prática de estudar em conjunto, né? Mas tinha essa questão, né? Eu lembro que uma professora, uma vez ela me deu também teve uma correção de prova e teve uma questão que eu não soube responder na prova, e aí eu coloquei que eu não consegui entender a pergunta, né? E aí ela fez a vista de prova com todo mundo, aí ela apontou o dedo para mim e falou assim, você não soube responder essa questão porque você é um incompetente. Porque isso foi dado em sala de aula. Isso com todos os... Porque a vista de prova era feita nos gabinetes, né? Quando eu fiz graduação. E ela falou desse jeito para mim. Ela apontou o dedo para mim e falou isso. E falou para mim que eu quase não ia na aula. Quando eu ia na aula, eu dormia. Falou um monte de coisa assim, sabe? Ela meio que despejou. E assim, eu não estava com problema de prova por falta. Aí ela falou até que nas aulas práticas eu fazia desenhos rascunho. Só que eu tinha notas altíssimas nas provas práticas. Meu problema não era com a parte prática, meu problema era com a parte teórica mesmo, né?
E era muito assim, sabe? Tipo, se coloca no seu lugar. Olha só a ousadia de colocar na prova que você não entendeu a pergunta. E aí você não sabe nem para onde correr, né? Não sabe nem para onde correr. Então tem essa... Eu acho que a educação ela ainda sofre de reflexo da ditadura militar. Talvez seja o setor que isso é mais forte, né? Tem mudado a legislação de 96, a LDB de 96, ela mudou bastante essa questão, né? Mas ainda assim, eu acho que tem, porque a gente tem professores que são formados nos anos 90, né? Ainda nas escolas. Na faculdade mesmo, a maior parte dos professores que dão aula para vocês, eles têm a formação deles no ensino superior nos anos 90. Um ou outro que é 2000, a maioria é anos 90. Então, isso meio que traz um reflexo também na prática nossa, em sala de aula. Aí eu fico pensando, Fer, aquele pessoal que tem formação anterior ainda, né? Que ainda nos anos 90, você já vai tendo uma certa maleabilidade. Mas tem esse pessoal que é formado nos anos 80, final de anos 80, começo dos anos 90, que eu acho que isso é pior ainda, porque você ainda tem... Pensa, a ditadura caiu em 84, então você tem um reflexo muito forte disso ainda nos anos 80, né? Então, mas isso nas tirinhas eu achei interessante, porque essa simetria tem muito mais a ver com esse olhar mais autoritário do professor, eu acho, né? Uma perspectiva. E não sei, quer comentar alguma coisa, Fernando, pessoal da turma? Pensando nessa relação de poder, né? Você falou autoridade, né? E autoritarismo são coisas bem distintas, né? A autoridade, ela eleva o outro, ela traz o outro para si, né? Autoritarismo, não. E é isso, a sua fala, Lígia, eu fico pensando na questão da avaliação, né? O quão essa visão de avaliação mais tradicional, pelo menos pensando nesse momento que está vindo agora, tem se transformado, né? Aquela avaliação que é formativa e aquela que às vezes é punitiva, né? Por outro lado, eu penso assim, também a questão dessa relação professor-aluno, o papel do professor nesse processo, como que ele vai trazer esse aluno para si, porque aí qual que é a ideia? A ideia é a aprendizagem, a gente tem que dar a melhor formação ali para o aluno aprender, para ele sair da universidade com conhecimentos bacanas, no caso da licenciatura, ele tem um conjunto de conhecimentos, de práticas e de experiências que possam refletir na sua profissão, e aí se de repente nesse percurso você vivencia essas situações igual a gente vivenciou, né, você coloca aí fico pensando quão isso pode afetar, se você não pensar em até superar esses modelos, né, quanto profissional no futuro. Então, eu acho que uma coisa que a universidade ela tem que ter um constante olhar, que nem você colocou aí, a gente se preocupa muito com o conteúdo, né, mas pensar também o que é a avaliação, que avaliação é essa, né? Que avaliação é essa que vai... Qual que é o papel da avaliação? Porque a avaliação, você pode aprender com a avaliação, né? Por exemplo, quando você coloca aí nos módulos 1 e 2, essas atividades, você tem comentado, onde os alunos vão expressar a criatividade deles, retomando as experiências passadas, isso é uma maneira de você aprender com a avaliação. Eu acho que um desafio dos professores é isso, de todos nós é isso. É também você ter o espaço em que a avaliação possa ser um espaço também de aprendizado do aluno. Não de apenas aferir um conhecimento, mas que ele aprenda com a própria avaliação. É uma perspectiva da sua fala que me traz, assim, para a minha prática e que eu vou ter que constantemente, acho que rever isso, né? Arnaldo, com a mão levantada. Sim. Então, eu tive um professor de parasita, o Francisco, ele era contra essas avaliações, essa prova mesmo, sabe, escrita, questão aberta e fechada. Ele não gostava, não, ele achava que não avaliava o conhecimento do aluno, que às vezes o aluno estava no mau dia e às vezes não conseguia responder, mas ele sabia o conteúdo. O que ele fazia? Durante o semestre, ele ia conversando com a gente, se a gente percebesse, sabe, particular, perguntando algumas coisas,
e aí extraindo informação da gente. De acordo com essa conversa, ele ia traçando, sabe, se o aluno realmente estava absorvendo o conteúdo ou não. Era incrível a forma de avaliação. A gente não percebia. Aí fechava o semestre, vinha as notas, né? Mas como assim que a gente foi avaliado? A gente nem percebia. E aí depois ele falava, não, eu estava te avaliando todo momento, sabe? Então, assim, desde que você entrava na sala de aula e saía, ele estava avaliando a gente. Alguma pergunta, algum olhar, ele via se a gente estava anotando alguma coisa ou não, via o que estava anotando. Depois, às vezes, na outra aula, ele conversava, ver se a gente tinha entendido o conteúdo anterior. Era assim, através da conversa, sabe? Achava bem interessante. E um professor passava muita coisa didática. Eu tive outro professor também que era meio contra a prova, aí passava mais alguns trabalhos, assim, uma coisa mais didática, de fazer alguns modelos, assim, e apresentar em sala, sabe? O que a gente entendeu naquilo que a gente estava trazendo. Também achava bem interessante. E eu tenho a minha forma de absorver conteúdo é justamente desse perfil desses professores, assim. É fazer um projeto, um macromodelo, apresentar, conversar, porque prova eu tenho muita dificuldade para escrever, porque eu preciso de um tempo muito longo para sintetizar minhas ideias. Se tiver um tempo curto, alguém me olhando, me esperando, eu não consigo. Não consigo colocar nada lá. Então, às vezes, eu prefiro uma prova oral. Chega, senta comigo, vai conversando assim, pergunta, que eu vou falando. Mas eu tenho muita dificuldade para escrever, para colocar. Então, nas provas abertas, eu saía muito mal. E aí, às vezes o professor perguntava, mas você não estava entendendo, coisa e tal. Aí eu ia conversando com ele, falando que eu sabia. Ah, mas você sabe do conteúdo. Aí eu explicava esse motivo, sabe? Essa dificuldade minha. Então, eu acho que o professor tem que sair um pouco dessa vertente de sua prova, essa parte escrita, né? E tentar explorar de outras formas, né? Ver o conhecimento do aluno em si, de outras maneiras, de outras possibilidades, né? Não só essa parte. Arnaldo, você estava falando isso aí, eu estava aqui pensando, né, sobre avaliação. Você já apliquei avaliação, que eu acho que também a gente precisa da escrita, né? Quando vocês saírem da universidade, vocês vão, né, Gustavo? Uhum. Vão ver que essa parte da escrita não tem como, pelo menos nesse momento histórico que a gente está vivendo, de retirar isso, né? Para um concurso, né, para uma Sim. seleção, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, concordo com você que há outras formas, né, de avaliar. E aí esse dia eu estou até refletindo, né? A gente aplica as avaliações, aí a gente vê o comportamento da turma. E dependendo do comportamento da turma, eu acho que, pelo menos para mim, eu não consigo ir para frente. Eu preciso fazer algo para retomar, rever e fazer com que os alunos até refaçam todo um processo avaliativo ali e comparem o antes, pelo menos para mim, né? O antes e o depois, o quão eles conseguiram sair de um estágio e chegar em outro, talvez utilizando um outro método. Eu ainda estou pensando o que eu vou fazer, né? Mas bacana. Porque eu acho que, gente, você já estava pensando, por exemplo, nós somos biólogos, vocês são futuros biólogos, nós somos biólogos. A gente tem que sair da universidade. Eu penso muito com conhecimento. O conteúdo é apenas uma das aprendizagens que a gente tem, mas ele é importante também. A gente tem que sair com esses conhecimentos. A gente não pode simplesmente sair com algo que está defasado, ou algo que você não aprendeu, que você não compreendeu de alguma forma, né? Aí estava até discutindo com um aluno, o aluno falou assim para mim, professor, mas a gente esquece. Gente, mas é muito interessante, uma vez, se a gente se dedica ao estudo e tem um aprendizado de algo, mesmo que você esqueça, quando você vai retomar, a facilidade com que você retoma aquilo, você sabe as fontes, onde buscar, é muito mais rápido do que se você levou sabe assim, levou nas coxas, assim, você levou aquilo de uma maneira muito, assim, superficial. Quando você aprofunda em algo, depois para você retomar esse conhecimento, é muito bacana, muito melhor. Assim. Eu acho que a gente tem que pensar nessa perspectiva. A gente tem que aproveitar a universidade e se aprofundar mesmo, gente, e se jogar mesmo, porque isso aí vai te dar uma base bacana aí para o seu futuro profissional, né? E aí eu fico tentando pensar nesse balanço, né? Nesse balanço que existe da avaliação.
Porque nos nossos próprios planos de ensino na universidade tem essa questão da recuperação da aprendizagem, né? De, sei lá, se avalia. Que cada turma ela vai ter uma característica frente às avaliações. Aí o professor ele tem que refletir sobre a avaliação. E a partir disso, pelo menos na minha visão, pensar nessa recuperação da aprendizagem, né? E aí essa recuperação você pode fazer de várias formas. E isso que o Arnaldo falou é uma forma interessante, né? E existe várias outras. Então eu acho que a gente não pode se engessar nas avaliações, né? Mas eu ainda considero, assim, eu acho que, vejo assim, que a escrita, gente, ela faz parte. Vocês vão ver, vocês vão sair da universidade, a primeira coisa que vocês muitas vezes vão fazer, sei lá, vocês vão ter uma prova didática de apresentação, vai envolver escrita. Vocês vão fazer fazer um concurso, alguma coisa, vai ter escrita. Então, essa parte, ela vai ser também importante, assim como as outras, né? E eu acho que a gente tem que mesclar as possibilidades aí. Eu vejo que a gente tem que mesclar todas as possibilidades para a aprendizagem. Bom, eu concordo com você, Fer. É que eu fico pensando, por exemplo, avaliação escrita. Eu não dou prova faz um tempo já, né? Prova, esse momento da prova, eu não faço isso mais. Em nenhuma das disciplinas, né? Geralmente os resultados são horrorosos quando se aplica a prova. Eu lembro que teve uma turma que eu apliquei prova em princípios evolutivos que 100% não tirou média na prova. 100% da turma. Aí eu discuti questão por questão, devolvi a prova para eles e pedi para eles refazerem. É isso que eu vou fazer. Entendeu? Eu pedi para eles refazerem a prova depois de discutir questão por questão. Foi para mim foi chocante isso, porque dá a impressão que o trabalho docente não ocorreu, né? Isso aí. E quando você chega numa avaliação e 100% da turma não consegue tirar o mínimo, né? Sim. É assustador. Mas isso tem a ver com umas questões também que eu fico pensando, sabe, Fê? A questão, eu não faço isso, mas eles fazem avaliação escrita comigo. Eles respondem estudo de caso, eles escrevem relatório de prática, eles respondem pergunta aberta, né? Então, eles treinam a prática da escrita na minha disciplina, assim, em vários momentos. Dá um trabalho do cão para mim. Eu não sei se vocês conseguem visualizar isso, viu, meninos? Mas que corrigir questão por questão, dá feedback detalhado e dar feedback. Isso é muito pior do que eu aplicar uma prova, por exemplo, 2 provas semestrais. Para mim, seria mais fácil aplicar 2 provas semestrais, porque eu concentro todo o trabalho de correção num momento só. Só que essa estrutura que eu uso nas disciplinas, ela é um trabalho enorme para mim. Por isso que quando o aluno deixa de fazer uma atividade, eu fico muito, muito, muito irritado. Porque eu não consigo nem saber se o aluno aprendeu ou não. Né? Por isso que quando eu falo, tantos deixaram de fazer, eu acho meio absurdo, assim, o aluno deixar de fazer uma atividade que responder uma pergunta aberta que ele pode fazer a hora que ele quiser. Eu acho um absurdo, porque quando o Fernando traz a questão da recuperação de aprendizagem, você não recupera a aprendizagem de alguém que não te dá um elemento para você avaliar. Né? Então, o aluno que deixa de fazer a atividade, por exemplo, aqui na disciplina de didática, vocês estão em 31 matriculados, 19 alunos postaram as atividades do módulo 1. E ainda teve um aluno que postou a atividade 1 e não postou a 2, e uma aluna que fez o inverso. Postou a 1 e não postou a 2. Né? Fora aqueles que não postaram nenhuma das atividades do módulo 1. Eu não vi o módulo 2 ainda. Não tem como você recuperar uma coisa que a pessoa não sabe? E quer dizer, se o aluno não fez, porque não entendi nada, beleza, mas então deixa expresso isso, não entendi nada. Né? Eu acho que é menos para a pessoa escrever, mas assim, ela tem que tentar, pelo menos, para a gente poder ter uma ideia do que fazer, né? Do que fazer. Mas eu concordo com o Fernando que vocês têm. Mas eu sei que outros professores já avaliam vocês por prova, por isso que eu me sinto super confortável em não aplicar prova. Faz parte da universidade bem assim, né? Isso. Que a universidade tem isso, né? E quando vocês forem professores, vocês podem. Tem um lugar que vocês vão trabalhar que vocês são obrigados a dar prova, tá, gente? Eu já trabalhei em escola particular e acho que mesmo na pública você é obrigado a dar prova. Inclusive, na escola particular que eu trabalhei, o peso da prova era assim. Eu podia dar 1000 trabalhos, só que a prova valia 70% da nota. Então. Independente do que eu fazia, né? Então tem essa questão. Rosário, pode falar. Eu estou ouvindo vocês falar de avaliação,
E penso, né, que assim, ao menos na escola que eu trabalho, na rede pública de Uberaba, a gente trabalha muito a valorização do aluno. Até na nossa reunião pedagógica de abertura do ano agora, no início eles falaram, né, da questão da acolhida, de trabalhar o acolhimento do aluno, tentar buscar, né, nesse diagnóstico, tentar buscar o que você pode fazer para ajudar o aluno. E a gente estava rindo e conversando, alguns colegas, até na faculdade mesmo, e a gente falando que, conforme o professor queira, ele pode dar uma prova que seja de consulta e ele é capaz de não deixar os alunos resolverem, porque o professor tem esse jeito, né? E às vezes até acontece isso, a gente ainda vê esse tipo de situação ainda hoje. Aquela questão assim, nossa senhora, você me pegou, vou te ferrar. E a gente ainda vê isso hoje ainda. É a dimensão punitiva, né, Rosário, que traz. A primeira turma que eu dei aula, lá no começo dos anos 2000, eu dei biocelular, Fer. A primeira disciplina que eu dei no ensino superior foi biologia celular. E aí eu dei uma prova de consulta. Eu lembro que naquele ano, eu não sei porque cargas d'água, entraram 2 turmas de biologia. Eu trabalhava numa faculdade particular, né? E aí tinha a turma A e a turma B. E aí eu dava biologia celular para essas 2 turmas e eu dei uma prova com consulta para eles. Né? 90% da turma não tirou média na prova com consulta. E eu fiquei em choque, porque assim, eu não lembro na graduação de ter feito nenhuma prova com consulta. Eu não LG, mas, por exemplo, essa questão da prova de consulta, pelo menos no ensino superior, para você fazer uma boa prova de consulta, você tem que ter estudado antes. Exato. Porque pensa só, você tem um tempo super curto, você tem a pergunta lá, naquele material que você estudou, você não pode ficar perdendo tempo, você tem que saber aonde já está ali, possivelmente, a resposta que você vai colocar. Se você deixar para estudar no dia da prova de consulta, você não vai conseguir fazer. Você não vai conseguir então, até para fazer prova de consulta, você tem que estudar antes. Não tem como. Exato, concordo com você. E aí, às vezes, a gente pensa o contrário. A prova de consulta, vou levar na aí vai chegar lá na hora, É. você não vai ter o tempo suficiente para você selecionar em qual página ali, qual conhecimento que você vai expressar na prova. Você tem que estudar antes. Quando eu aplicava prova, né, nas disciplinas, eu dava prova. Na UFTM eu nunca dei prova sem consulta. Todas as minhas provas foram com consulta na UFTM, todas. E eu orientava os alunos isso. Geralmente na primeira prova os alunos iam super mal, e aí na segunda prova eles iam melhor, porque eles sabiam que eles tinham que. Porque acho que tem isso também. É uma cultura que a gente traz da escola, né, da educação básica, que a prova com consulta, você não precisa estudar para ela na prévia. Só que assim, Fer, eu confesso que eu estou muito mais satisfeito com a forma que eu avalio hoje, que é essa avaliação que os alunos fazem um monte de avaliação para mim, dá um trabalho do cão para mim, só que eu acho que a aprendizagem é mais efetiva, né? Uhum. A primeira turma que eu fiz essa mudança, né, de aprendizagem, chegou no 8º período agora, né? Que é a turma da Bruna Cruvinel e tal. E eu percebo tanto que eles lembram do que eles viram lá no 3º período. Sabe, acho que foi bem mais efetivo. A turma que chegou agora para mim, que vai formar, que eu dei aula para eles de princípio evolutivo, foi quando eu mudei a metodologia, né, de avaliação. E eu senti que o resultado foi infinitamente melhor do que quando eu avaliava por prova e tudo mais. Que dá a impressão que essa questão do aluno ir resolvendo questões dos temas, né, paulatinamente, não ter que responder tudo de uma vez, eu acho que isso dá tempo deles compreenderem melhor cada um dos temas, sabe? Eu achei bem interessante, acho que está sendo bem efetivo. Eu vou pegar qualquer turma dessas que eu dei aula algum dia e aplicar uma prova surpresa, só não para contar como nota, mas só para eu ter um controle de qualidade, digamos assim, do processo, que eu tenho pensado isso. Não avisar, vou chegar simplesmente aplicar a prova, avisar para os alunos que eles não vão ser, que eu não vai contar nota para eles, mas só para eu, ou eu dou uma nota de participação, sabe? Incluo como se fosse uma atividade avaliativa, mas tipo, faz, não faz, e aí só para eu ter o meu controle de qualidade dentro da disciplina, eu tenho pensado fazer isso. Mas não aplicar para a turma que está cursando. Mas quando eles chegarem lá no 8º período, talvez a primeira aula aplicar uma prova dessas com perguntas de princípios evolutivos. Porque aí eu vou saber se o aluno realmente aprendeu ou não. Porque se eu, por exemplo, se eu aplicar uma avaliação dessas, né, durante o processo,
pode ser que seja ainda um resquício do que eles acabaram de estudar, entendeu? Porque a ideia é que a aprendizagem ela seja duradoura e não temporária. Né? Eu tenho pensado essas coisas assim, mas ainda não. Talvez na turma do semestre que vem eu faça isso, do 8º período. Eu acho bacana a perspectiva de retomar, sabe? Você vê a avaliação ali, aí você retoma, cara. Nossa, eu não dou conta de ir para frente. Eu não sei você. Nossa, me dá uma angústia tão grande, porque é como se eu visse assim, nossa, tá deixando passar algo que é importante. E mesmo que assim, eu tenha um curto espaço de tempo, eu vou fazer de uma forma para retomar aquilo e aferir, falar assim, olha, essa parte não ficou bem fundamentado, mas assim, temos novas possibilidades, né? Exato. E é o que tem turmas que eu tenho que fazer, e tem turmas que não. Tem turmas que você sente assim, mas tem turmas que você sente que, assim, nossa, não pode deixar passar. Porque senão vai passando isso para frente, sabe? E assim, eu não sei, eu acredito que imuno aconteça isso, talvez microparasito não tanto, porque acaba sendo duas áreas temáticas, né, na mesma disciplina. Mas, por exemplo, em princípios evolutivos, a gente meio que retoma tudo que a gente vai discutindo, a gente vai retomando. Na imuno a gente retoma tudo, não tem como. A microparasito não, é bem modular. Então, assim, eu trabalho as duas disciplinas, né, de evolução em módulos, mas mesmo assim não tem como. Porque, por exemplo, a gente fica discutindo toda hora, isso aqui é permutação, isso aqui é deriva, isso aqui é seleção. Então, a gente vai retomando, inclusive até exemplos que eu dou numa determinada aula, por exemplo, eu dei um exemplo na aula de evidência evolutiva. Aí eu apliquei um estudo de caso na aula de fluxogênico, com aquele mesmo exemplo que eu dei em evidência evolutiva. Porque é assim, né? E realmente não dá nem para ir para frente, a gente fica estancado. Se não Nossa, eu fico derrotado, amarrotado, cara. Mas derrotado, eu acho que é a palavra certa mesmo, eu me sinto derrotado quando acontece isso. O Arnaldo levantou a mão, foi até bonitinho, ele tinha levantado a mão assim, aí depois ele apertou. E a gente aqui falando, ei, Arnaldo, a gente vai falando. A gente é igual aquelas tia tricoteiras, sabe? Fica tranquilo. Então, eu penso assim, parecido com vocês, até no módulo 2 eu queria colocar isso lá, mas a avaliação não me permitiu me expressar dessa forma que eu pensei. Mas como professor do ensino fundamental médio, eu sempre, meu pensamento é parecido com vocês. Fazer uma dinâmica no primeiro dia de aula com os alunos e para eles apresentar o que eles sabem da minha matéria que eu vou começar a ministrar a partir daquele dia. Avaliação diagnóstica. É isso, diagnóstico, para ver mais ou menos o caminho que eu vou traçar com eles, entendeu? Ver Legal. Os fundamentos, tudo que eles sabem. Ver, esses alunos já estão mais adiantados, então eu posso continuar daqui. Não, eles estão atrasados, vou ter que retomar. Então, eu penso dessa forma também, sabe, como educador, caso eu for no futuro, entendeu? É bem interessante isso, eles estão com razão, tem que retomar, porque a gente, às vezes, eu sou muito cara de conceito, às vezes eu esqueço a palavra em questão, mas você fala a palavra, me dá o gatilho, eu sei todo o conteúdo daquilo. Sim, eu sou muito disso, sabe, de linkar. Então, às vezes, é isso que falta para o aluno também, sabe? Então, é bem interessante trabalhar dessa forma, nesse olhar. A escola que eu trabalhei, a gente aplicava uma avaliação diagnóstica no primeiro dia de aula. Todos os anos. Aí eu lembro que a gente elaborava a avaliação diagnóstica, né? E assim, eu dava aula para eles no sexto e no sétimo ano. Então, assim, eu pegava eles no sexto, aí a turma que eu dava aula no sétimo era a mesma do sexto. Então, eu aplicava a avaliação pensando, né, no que eles deveriam ter visto no Fundamental 1, e aí depois, lá no sétimo, eu tentava recuperar o que a gente tinha visto no sexto ano. E aí, a partir disso, tanto é que, assim, as primeiras aulas, elas acabam sendo diferentes para as turmas. Porque tinha turma que tinha mais dificuldade em um tema, outra em outro. E aí, lá, como era uma escola que tinha desde a educação infantil até o ensino médio, a avaliação diagnóstica que eu fazia com o sexto ano, depois eu repassava para a coordenadora do Fundamental 1, que ela discutia com os professores. E, às vezes, a gente fazia reunião com os professores de ciências, que trabalhavam ciências no Fundamental. Era muito legal. Então, assim, você vê que tinha uma estrutura de verdade, sabe? Uma organicidade. Porque você conseguia ter isso, né? E quando eu dava aula para o sexto ano, eu lembro que a primeira coisa que eu fazia tinha a diagnóstica, e depois eu fazia um mapa conceitual na lousa,
Eu mostrava o que eles iam aprender em ciências ao longo do Fundamental 2. Sim, bom. Era muito legal, porque assim, os temas eles têm umas relações entre si, né? Apesar do livro didático meio que estancar, o conhecimento ele é fluido, ele não é modular. Fechado. Né? E aí era muito legal, porque eu ia construindo e falava assim, ó, a gente vai ver desde de estruturas que a gente não vê, né, que são as moléculas e tudo mais, até elementos que eles não têm uma existência tangível, né? Por exemplo, a energia não tem uma existência tangível, ela existe, mas não é tocável, né? Até a questão dos grandes, da Terra como um todo e o universo, né? E aí lá eu lembro que o livro que a gente adotava colocava o universo como último tema. Eu fazia o contrário. Eu dava o universo, porque eles colocavam, o livro didático trazia a parte de ecologia no 6º ano primeiro e a parte de universo no final. E aí eu fazia o inverso, porque o aluno, quando ele vai para o 7º ano, ele estuda seres vivos, então tem muito mais sentido eles verem ecologia no final, no 6º ano, do que no começo, porque fica muito longe. Aí o universo, eles vão ver questões do universo depois só no ensino médio. Por mais que veja um pouco de física lá no 9º ano, não é a mesma coisa, né? Então, era muito... Tem essa questão do diagnóstico é importante, porque a avaliação diagnóstica ela é importante para a gente balizar a nossa prática pedagógica, né, para a prática educacional, mas também até para a gente entender o que o aluno sabe. E quando a gente discute com o aluno que ele não sabe, também se está promovendo uma aprendizagem, né? Nossa, horrível. E o aluno traz coisas interessantíssimas, não tem como descartar, não é? É muito bom. Né? E aí, falando um pouco do módulo 2, antes de passar para a questão do módulo 3 e 4, Fer, que eu ainda não fiz a correção, né? Porque como a gente tem um prazo a mais, eu faço a correção, mas depois eu faço o feedback lá no WhatsApp, tá? Eu gravo o áudio para vocês não ficarem sem norte, além dos feedbacks individuais, tá? A ideia de trazer o objetivo de aprendizagem e não o conteúdo, ela foi proposital. Tá? Porque, por exemplo, a questão lá a primeira questão do módulo 2, que é a questão 3, né, dessa primeira parte, é que vocês propusessem conteúdos de ensino a partir do objetivo de aprendizagem. Porque geralmente a gente faz o contrário. A gente estabelece o conteúdo que a gente quer ensinar para depois propor o objetivo. E não, a gente tem que ter mais claro o que a gente quer que efetivamente o aluno aprenda. O conteúdo, ele é meio, ele não é fim. Né? O fim é o objetivo que você espera. Então, por exemplo, o que o aluno tem que aprender reino animal? Porque ele tem que saber elencar todos os nomes dos filhos que existem? Não, porque ele tem que ter uma ideia da biodiversidade que existe na Terra, né? Que o ser humano é mais um organismo dentro desse contexto, sabe? É um objetivo que não é o conteúdo em si, ele é só um meio para que você atinja o objetivo. Aí por isso que tanto é que essa mudança é recente, né, Fer? Na didática, a gente não trazia essa questão. Trazer primeiro a questão do planejamento, a gente não trabalhava, né, Fer, também. A gente mudou agora. Depois que a gente começou a trabalhar dessa forma, até as minhas aulas isso refletiu, assim, que aí a primeira coisa que eu coloco lá no quadro, né, que eu trabalho com os alunos, qual que é o objetivo de aprendizagem daquele dia ali, né? Sim. Então, eu trabalho muito agora em cima disso, assim, porque é legal. não é... Eu não faço isso, mas eu vou começar a fazer. A aula da semana que vem eu já vou trazer o objetivo, viu, meninos? Eu já coloco lá qual que é o objetivo daquela aula. Legal, vou fazer isso na semana que vem já. Deixa eu até anotar. Boa. Vou até anotar aqui para esquecer. Que vai ser aula de seleção natural, vou até levar o objetivo de aprendizagem já. E eu já levo para o quadro, já. Acho que é importante, porque aí você não perde de vista o que você vai ali, né? Exato. E até para não entender por que ele está aprendendo aquilo, que é importante ter essa perspectiva, que senão fica parecendo que a gente está lá só para vamos ficar em cima do conteúdo, né? Menino, vocês querem fazer algum comentário dos módulos 1 e 2? Que aí acho que a gente pode passar para o 3 e 4, né? Que a gente já meio que empolgou bastante. 1 hora buscando aqui já, ó. Mas nossa, é bom, é legal. Passa rápido, eu não vejo passar. Passa rápido. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu queria falar uma coisa. Você até começou a falar o que era a minha dúvida mesmo. Por exemplo, eu ainda não fiz essa questão que você falou aí, né, do módulo 2, porque eu realmente não sei como fazer. Eu entendi o que você quer, mas sabe como você não sabe como fazer? Entende o que eu quero dizer? Não, sim, né? Vou te dar um exemplo. Não, sim, ficou claro. Mayara, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da aula que teve essa semana de fluxo gênico, né?
Qual que é o objetivo de aprendizagem que eu tive nessa aula para vocês? Que é o objetivo de aprendizagem que eu espero que vocês aprendam. Aula de princípios? É, na quinta-feira. Na quarta-feira. Vocês tiveram, a gente falou de fluxogênico, certo? Vocês fizeram estudo de caso e tudo. Meu objetivo de aprendizagem para vocês é que vocês entendam que a variação das populações, elas podem ser intercambiadas. Esse era o meu objetivo de aprendizagem, certo? Então, fazer com que o aluno entenda que a informação genética pode ser intercambiada entre populações a partir do movimento dos organismos na paisagem. Então, esse é o meu objetivo de aprendizagem. Quais foram os conteúdos de ensino que eu utilizei? Conceito de fluxogênico, modelos de fluxogênico, formas de se avaliar o fluxogênico, entendeu? Então, o objetivo era esse, e para isso eu usei esse conteúdo. Então, a mesma coisa vamos fazer isso. Vocês têm um objetivo de aprendizagem. Quais são os conteúdos que a gente vai usar para ensinar isso? Né? Por exemplo, o reino animal, que no caso do fluxogênico não é isso, né? Mas lá dos objetivos que tem, vocês vão ter que definir conteúdos de ensino. Certo? Sabe por que você está com essa dificuldade, Mayara? Porque a gente está acostumado a colocar conteúdo como o objetivo. O conteúdo não é objetivo de ensino. Por isso que você está com essa dificuldade. Mas você tem que simplesmente definir o conteúdo do jeito que apareceria no livro didático, entendeu? Que é bem simples, sabe? Reino animal, reino das plantas, biodiversidade na Terra. A resposta ela é bem objetiva, viu, para aquela pergunta. Eu não espero que vocês fiquem detalhando, porque conteúdo é bem... Igual aparece um plano de ensino, conteúdo lá, sabe? Ficou mais claro agora? Sim, entendi. Obrigada. Beleza. Pessoal, quem não está fazendo princípios evolutivos, desculpa, tá? Mas ficou claro esse exemplo para quem não está fazendo? Oi, Ilana, pode falar. Acho que a Ilana levantou por engano. Pode falar, Ana. Ana? Levanta por engano também? Ah, não, professor, eu tinha levantado antes, mas é porque a Maia fez a pergunta de princípios e na hora eu assustei e falei assim, meu Deus, cadê esse exercício em didática? Eu fiz cagada. Mas depois eu entendi. Não entendeu, então tá bom. Pode falar. Eduarda. Professor, uma dúvida sobre a atividade 4, a gente tem que usar aquele modelo de plano de ensino, né? Sim, que você porque passou. Isso. A ideia minha naquela atividade é que vocês consigam organizar utilizando aqueles 4 elementos, tá? Obviamente que existem muitos tipos de plano de ensino que vocês podem fazer, mas o meu objetivo nessa atividade é que vocês consigam organizar aqueles 4 elementos que são elementos básicos de qualquer plano de ensino. Entendi. Tá? Aí, eu, tipo assim, na hora que eu for fazer, eu completo dentro daquela planilha. Sim, sim. Você completa aí eu aquela fiquei com planilha. dúvida só na aula. Por exemplo, ali onde está escrito aula, eu coloco... 1, 2, 3. Ah, sim. Tá? Pode colocar. Isso eu vou mudar para o semestre que vem, porque isso aí está dando bastante confusão. Porque é difícil definir isso, né? Uhum. Eu acho que é melhor tirar aquela coluna da aula, só deixar mesmo encadeado. É que, na verdade, ali seria mais uma sequência didática, né? O que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois, entendeu? Entendi. Aí no discente eu coloco o meu nome ou... Tipo assim, é o seu. Tá. Isso. Obrigada, viu? De nada. Rosária? Aí eu de novo, professor. Tranquilo. Então, até a Mayara perguntou, eu fiz hoje de manhã, né? Eu vim lendo o conteúdo e hoje que eu fui responder. E aí eu ainda falei até com a monitora também. Aí eu tinha colocado lá, descrito o processo, como que eu ia trabalhar. Pedi para os alunos trazer imagens, a partir da imagem, sabe? Descrevi tudo isso. Então, não precisa disso. Era só colocar, por exemplo, característica dos animais. Isso é conteúdo, né? Isso. Dos animais. Com que objetivo você vai desenvolver as características? Levar os alunos a conhecer os animais e seus habitats, por exemplo, alguma coisa assim. Beleza, perfeito. Eu só descrevi a atividade. Entendi. Na verdade, você descreveu o procedimento, né? Isso. E aí, provavelmente, no procedimento, você acabou também trazendo os recursos. É que a ideia é que vocês organizem de forma... Quando você propõe uma atividade, você consegue enxergar o que é o objetivo de aprendizagem naquela atividade, qual é o conteúdo de ensino que você está trabalhando, qual é o procedimento didático que você está utilizando, quais são os recursos que você está utilizando. Então, a ideia de organizar naquela tabela é que vocês consigam separar os elementos que vão compor
a ação, né, em sala de aula. Mas aí, assim, eu estou perguntando da primeira atividade. Eu achei que você estava falando do plano. Não, a primeira atividade é bem simples, tá? É Então, é colocar o isso que eu... conteúdo de ensino, tá? Desculpa, Rosário, então eu que fiz confusão, tá? Então, porque eu estou dizendo assim, que eu descrevi como que eu ia fazer, todo o contexto, tudo, como se eu estivesse fazendo um relato, Tá, não, é só o né? conteúdo mesmo. Ali, aquela primeira Aí é só o seria só conteúdo. pôr, tipo mesmo, característica dos animais, por exemplo. Isso, características dos animais, reino animal, filos animais, qualquer coisa desse tipo é conteúdo, Ah, não, então tá bom. certo? Obrigada. Essa primeira atividade, ela é uma atividade que está relacionada à seleção de conteúdos, né, que vão compor o planejamento. Por isso que a ideia é, a partir do objetivo de aprendizagem, quais são os conteúdos que você selecionaria. Acho que a Porque gente que vai vai... fazendo tão É mecanicamente, que aí a hora que isso, para separar, né? isso. E aí vocês vão ter depois, com o Fernando, vocês vão abordar outras questões com mais detalhamento. Que a ideia aqui, na verdade, era introduzir essa questão, porque aí no módulo 3 e o 4, o Fernando ele vai aprofundar isso mais, sabe? A Mais questão teórico, de teoricamente. os procedimentos, né? O porquê dos procedimentos didáticos e tal. Então, por isso que aqui a ideia é mais... É como se fosse assim, a gente faz o planejamento, né? Então, quais são os elementos do planejamento? E aí vocês vão ter o detalhamento desses outros elementos do planejamento. Certo? Eu acho certinho, Rosário, deu certo? E outra coisa, tem que ser esse conteúdo, ele tem que ser do final do fundamental, por exemplo, pode ser da minha turma, por exemplo. É melhor você olhar as séries finais do Fundamental. Ah, tá. Porque os objetos de aprendizagem de lá que eu coloquei foi do Fundamental, né? Que eu peguei da BNCC, não foi? Do Fundamental 2? Tem que Foi. ser, né, pra gente, tem que ser Isso. 2. Então tem que ser para aquele nível lá que está pedindo. Que eu não lembro agora se eu coloquei para ensino médio também, mas acho que eu só coloquei Fundamental 2. Então tá bom, certinho, Certo? obrigada. De nada, Rosário. Ilana? Galego, é porque você tinha explicado para a Mayara, só que eu acho que eu não entendi muito bem. A partir daqueles 4... Ai, como é que fala? Objetivos de aprendizagem. Aqueles objetivos de aprendizagem, para a gente escolher mais ou menos um e fazer com base nele. Não, vocês têm que dar o conteúdo para cada um dos objetivos. Entendeu? Você está falando da questão 3, né? Sim. A questão 3 tem o objetivo de aprendizagem, vocês têm que elencar os conteúdos para cada um deles. Ó, deixa eu projetar aqui e eu vou ler junto com vocês. Espera só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Peraí. Vamos lá. A internet até que tá boa hoje. Ai, meu Deus. Bom, então, pessoal, atividade seguinte, né? Projetei aqui para vocês. Leia atentamente os objetivos de aprendizagem a seguir. Primeiro, o aluno será capaz, ao final dessa unidade, de descrever as características principais que permitam diferenciar animais e plantas. Então, esse é um objetivo. O outro objetivo, após essa aula, pretende que os alunos consigam comparar a morfologia de plantas de diferentes divisões taxonômicas. O outro objetivo, os alunos, ao final desse bimestre, poderão identificar os órgãos que compõem, posso corrigir isso aqui, os sistemas respiratório e circulatório, bem como a relação fisiológica estabelecida entre eles. E o objetivo D, levar o aluno a compreender o impacto do pensamento sobre a evolução biológica na consolidação da biologia. E aí vocês têm que fazer o seguinte, ó, a partir de cada um dos objetivos, apresente ao menos um conteúdo de ensino. Então, você tem que apresentar pelo menos um conteúdo para o objetivo A, um conteúdo para o B, um conteúdo para o C e um conteúdo para o D. Pode colocar mais de um conteúdo, tá? Mas o mínimo é um.
certo? Beleza? Dá um exemplo de um aí, vai, ajuda a gente. Só que aí vocês não vão poder Ah, colocar. tá, aí a gente Eu dei um acha exemplo outro. aqui. Tá bom? Não, mas só dá um exemplo, por favor. Tá, vou pegar o de evolução, tá? O D. Levar o aluno a compreender o impacto do pensamento sobre a evolução biológica na consideração da biologia. Qual o conteúdo de ensino? Pensamento evolutivo. Evolução do pensamento evolutivo. Por exemplo. Entenderam? Então, objetivo: levar o aluno a compreender o impacto do pensamento sobre a evolução biológica na consideração da biologia. Então, primeiro objetivo, primeiro conteúdo, evolução do pensamento sobre evolução. Beleza? Ninguém vai poder colocar mais esse conteúdo. Tranquilo, pessoal? Ninguém tá falando nada, que eu fiquei com medo agora. Tá certo. Eu não sei porquê, mas eu Tranquilo, sinto que no professor. final não valeu a pena pra Oi, gente, não. Frederico? Eu não sei porquê, mas no final eu sinto que não valeu a pena pra gente, não, essa troca. Não entendi. A troca do... Ah, tá. Querem outro exemplo, pessoal? Eu queria, mas eu acho que eu não quero não, porque senão depois eu não vou poder colocar, então acho que eu não tô na dúvida. Acho que não. É melhor não, viu, Não, gente, Maiara? agora eu me senti mal, tá? Pode colocar o exemplo que eu der do D, tá? Eu vou dar mais um exemplo do D, tá? Que aí, pelo menos, esse aí vocês conseguem fazer. Levar o aluno a compreender o impacto do pensamento sobre a evolução biológica na consolidação da biologia. Um conteúdo de ensino, teoria sintética evolutiva. Outro exemplo de conteúdo, teoria de evolução por seleção natural proposta por Darwin. Outro exemplo de conteúdo, teoria de evolução proposta por Lamarck. Entenderam? Pode colocar, esse aí tudo bem, tá, gente? Pode colocar aqui esses exemplos aí. Ficou mais claro, pelo menos? Ficou. Muito lindo. Beleza. Pode usar esses mesmos exemplos, tá? Para C, para D, tá? Obrigada, professor. Depois a gente paga uma cerveja. Oh, que eu vou cobrar, hein? Para mim e pro Fernando, viu, então? Pode ser, não tem problema não. Pessoal, mais alguma dúvida? Pode falar, Arnaldo. Nossa, o Arnaldo tá com a mão levantada faz 3 horas. Deu até câimbra já. Então, minha dúvida foi mais, assim, a dúvida que eu tive foi mais no quarto exercício, né? Fazer o plano de ensino, porque quando eu fui pesquisar ver o que é um plano de ensino, só achava em plano de aula. Aí eu falei assim, não, mas não é plano de aula que tá querendo o exercício, porque lá no livro, o capítulo que vocês disponibilizaram, lá que fala que o plano de ensino é um pouco maior, né? Ele é mais amplo, né? Que o plano de aula é aquela aula que você vai dar naquele dia. Então, eu tive muita dificuldade em elaborar um plano de ensino, porque quando eu pesquisava, só via um plano de aula, e muitos dos professores associam o plano de aula como se fosse plano de ensino. Eu não sei se é uma interpretação errada, por mais que eu entendi no livro, era uma coisa mais ampla, sabe? Você viu que eu dei o modelo de plano de ensino que é para usar, né, Arnaldo? Eu usei. É que vocês têm que usar esse modelo que eu dei, tá? Porque é o seguinte, essa questão de plano de aula, plano de ensino, ela realmente é complexa, tá? O plano de ensino, às vezes, ele está relacionado a tudo que você vai desenvolver ao longo do semestre, bimestre, entendeu? Então, eu fiz isso. Como a ideia é desenvolver uma sequência didática, então a gente não espera que seja uma única aula. Por isso que eu utilizei a terminologia plano de ensino, entendeu? E não plano de aula. Entendi. Porque como vocês não vão propor uma única aula, e sim um conjunto de aulas, o plano de aula não seria a terminologia mais correta. Por isso que eu usei, tá? Mas plano de ensino, por exemplo, é o que a gente faz nas disciplinas, que a gente apresenta toda a programação da disciplina inteira, a gente usa para plano de ensino. Mas como aqui envolve mais do que uma aula, por isso que eu utilizei o termo plano de ensino. Certo? Eu tive essa dificuldade de entender assim, mas quando eu fui procurar alguns exemplos, eu não achava só o plano de aula. Eu falei, mas não é isso, eu não quero uma aula específica. Que é toda uma aula. É uma sequência didática. Uma sequência de aulas. Isso. Aí, eu acho que eu consegui mais ou menos o que você queria passar, sabe? Porque eu fiz um planejamento de um mês. Você usou esse modelo que tá, né? Porque tem que usar esse modelo que eu coloquei.
Não, usei. A ideia é essa. A norma também da BNCC também. Eu peguei de acordo com ela. Eu usei o que estava nela, praticamente. Tá, porque assim, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas a própria comanda da atividade, eu coloquei a definição de cada elemento que está nesse plano que eu pedi para vocês fazerem, tá vendo? O que é um objetivo, o que é um conteúdo, o que é um procedimento, recurso, porque a ideia de usar esse plano que eu coloquei como modelo é justamente utilizar esses elementos aqui, que eu já coloquei até a conceitualização, certo? Mas assim, quando você procura, se você jogar plano de aula, plano de ensino, você vai vir várias possibilidades. A Duda e a Rosário, que já trabalham em escola, provavelmente elas utilizam outros tipos de planos de aula, plano de ensino. Porque cada lugar vai te exigir um modelo, tá? É que essa que é a questão, porque falar para vocês, por isso que eu não pedi simplesmente para vocês fazerem um plano sem dar um modelo, porque isso aí, na verdade, a escola determina como que é o modelo que você vai usar. O que a gente usa na universidade, por exemplo, não fomos nós que definimos. Não, na verdade, fomos nós, porque teve uma reunião que decidiu o que ia conter o plano de ensino. Você lembra, Fer, que tinha aqueles fóruns lá É verdade. Aí a gente definiu o que a gente queria ter de forma coletiva na universidade. Então, assim, todos os professores que participaram, né, desse evento sugeriram o que ficava. Que lembra que tinha umas coisas que saiu do plano que tinha, que era inútil, assim, tirou. Então, a gente usa esse modelo que foi proposto para a universidade. Então, qualquer curso que você for da UFTM, vocês vão ter um plano de ensino igualzinho. Independente se é da engenharia, se é da licenciatura, né? E aí, cada lugar exige um tipo de plano. Né? Por isso que aqui eu já coloquei um modelo e defini os elementos que compõem o modelo aqui para balizar essa construção. Bom, então espero que tenha acertado. Mas assim, eu vi se você seguiu as orientações aqui, você não errou, não, tá? Justamente, quando eu vi que o que eu estava pesquisando na internet gerava um conflito com o que você estava disponibilizando, a sua orientação, eu falei, não é isso que ele está querendo. Aí falei assim, não, então vou esquecer da internet, vou fazer mais ou menos essa linha. Aí eu montei uma coisa maior, mais ampla, porque foi isso que eu estava entendendo, porque, como eu havia falado, toda vez que eu pesquisava, saía plano de aula, como sinônimo para ensino, e não tem uma aula. Não, eu quero, na verdade, que vocês reconheçam os elementos básicos que compõem um plano de ensino. Inclusive, esse plano de ensino que eu pedi para vocês, ele é bastante simplificado, porque a ideia é que vocês reconheçam os elementos. Geralmente, os planos de ensino têm mais detalhamento que esse. Tá? Então, assim, eu peço que vocês sigam o que eu propus aqui, tá? Foca na proposta. Eu vou estender um pouco o prazo para vocês entregarem isso aqui. Eu acho que eu vou dar uma semana a mais de prazo, porque esses podem ir para o módulo 2, tá, gente? O módulo 1 não mais, porque acho que já deu, né? Mas o módulo 2, eu vou colocar até dia 11, tá? A entrega. Eu vou ampliar a hora que acabar aqui a atividade 5, né? Beleza? Essas atividades que a gente está comentando agora, professor? Isso, do módulo 2. Eu vou estender até o dia 11, tá? E aí eu vou fazer toda a alteração aqui. Assim que acabar aqui. Uma coisa que eu estou na dúvida é qual que seria a diferença, por exemplo, do objeto do conhecimento para os objetivos de aprendizagem? O objeto do conhecimento é um tema geral. Então, por exemplo, aqui, o objeto do conhecimento que tem na BNCC é corpo humano e respeito à diversidade, tá vendo? Aí dentro desse objeto existem as habilidades previstas. As habilidades talvez se confundam em parte com o objetivo de aprendizagem, tá, Eduardo? Então, isso aqui que está escrito aqui, tá vendo? Aqui tem EF01, CI02. Isso aqui seria as habilidades previstas que tem nesse documento curricular, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. E isso pode, talvez, confundir um pouco, certo? Mas vocês podem utilizar como um dos objetivos de aprendizagem, uma das habilidades, vocês podem utilizar, talvez, uma das habilidades como objetivo. Tá? Eu acho que é por isso que você confundiu, porque o objeto em si é só isso aqui, ó, corpo humano e respeito à diversidade. Entendi. Eu posso colocar esse título mesmo, né? Pode, como objeto, tá? De aprendizagem. Agora, os objetivos, vocês podem eventualmente usar esses aqui, tá? Que são previstos aqui na... Não tem problema, tá? Usar até os que estão escritos aqui. E a turma, eu invento? Sim, você inventa uma turma que você acha que você poderia trabalhar isso. Tipo, mas aí, no caso, eu coloco ensino fundamental... Pode ser médio também, tá? É que esse da BNCC é específico fundamental, tá? Não, propõe para fundamental. Não propõe para médio, não, porque esses objetivos aí são do fundamental. Esse objeto de aprendizagem aqui é do fundamental.
do Fundamental 2. Tá bom. Certo? Mas vocês podem usar os objetivos, porque a BNCC, habilidades e competências, elas meio que tangenciam o que é objetivo, tá? De aprendizagem. Então, vocês podem... Porque um dos objetivos pode ser promover uma habilidade, uma competência no aluno, entendeu? Então, não está errado ter essa interpretação. Então, isso aqui que eu destaquei aqui na tela, pessoal, vocês podem usar como os objetivos de aprendizagem, que não está errado, não. Tá bom? Maiara, pode falar. Então, sobre isso, exatamente isso que a gente está falando agora. Eu até já enviei lá para você, mas eu não sei se seria isso mesmo. Para falar a verdade, né, eu não tinha visto aquele modelo, mas tudo bem. Eu quase fiz como naquele modelo, eu coloquei coisas bem sucintas. Só que o problema é que, na hora que foi no procedimento, assim, é que nem você falou, a gente é acostumado a fazer de um jeito. Então, não tem como eu não consigo fazer o procedimento, que é como eu vou falar o que vai acontecer, de uma forma simples, eu preciso descrever. Então, eu acabei descrevendo no procedimento. Nos outros, eu realmente coloquei, igual você falou aí, de uma forma simples e objetiva, entendeu? Só que eu vou pedir, então, para você transferir para esse modelo, porque, assim, vocês têm que pensar que vocês estão sendo avaliados segundo uma proposta, entenderam? Porque aí é uma coisa que está na avaliação, tá? Eu sei que existem 1000 planos de ensino, 1000 possibilidades. Só que vocês vão ser avaliados segundo isso que eu estou solicitando. Porque é o seguinte, pessoal, na avaliação, e aí vamos falar de avaliação, a gente tem que entender o que está sendo pedido para a gente fazer. Mas entendeu? Como que eu vou deixar o procedimento de uma forma mais simples, entendeu? Não, essa só questão. você cola na coluna o jeito que você descreveu, não tem problema. Cola na coluna de procedimento. Porque ali naquele modelo de plano, você tem uma coluna de procedimento. Você cola o que você descreveu lá nessa coluna, não tem problema. Mesmo sendo de uma forma um pouquinho mais extensa. Não tem problema. Tá. Só que aí você tem que perceber se esse procedimento todo, ele Sim. vai atender aquele único objetivo que você propôs. Tá. E se ele vai atender aquele único assim, conteúdo que você propôs. É como eu vou, a atividade que eu vou fazer, como que ela vai ser feita, né? Fazer. Isso. Aí, por exemplo, se essa atividade tua, ela contempla mais de um objetivo de aprendizagem e mais de um conteúdo, você coloca, então, para essa coluna que você colocou a descrição do procedimento, você insere mais conteúdos e mais objetivos. Tá, entendi. Entendeu? Porque, às vezes, num procedimento, você não pretende desenvolver um único conteúdo de ensino e um único objetivo, você pretende desenvolver mais. Então, você pode, entendeu, você coloca mais informações naquela... Porque aí você vai ter uma linha para cada, digamos assim, aula, né? Sim, sim. E aí, numa aula, você pode desenvolver mais de um conteúdo, como você pode desenvolver mais de um objetivo. Tá. E aí, fazendo um procedimento mais detalhado, tá? Só tome esse cuidado aí, mas aí qualquer coisa também eu vou dar o feedback e eu posso pedir para refazer. Mas usem o modelo proposto, tá, gente? Para seguir Porque eu sei que existem 1000 planos, inclusive o plano que a gente usa para a universidade diferente, mas a ideia é que vocês consigam organizar, é como se fosse assim... Pensa que esse plano de ensino poderia ser um ancestral comum para planos de ensino mais complexos, tá? É mais uma coisa de base, que principalmente quem já trabalha com turma, né, que é o teu caso, né, Maera? Você também dá aula, né? Dou aula, e é mais ou menos isso que você falou aí. Cada lugar é de um jeito, e a gente fica meio maluco com isso, sabe? Sim, eu odeio fazer isso, para te falar a verdade. Nossa, eu tenho uma birra de fazer isso. Gente, eu adoro fazer plano de ensino. Meu Deus do céu. Eu gosto. Mas sabe por que você odeia, Maera? Quando eu dava aula em escola, eu odiava também. Porque a gente não faz reflexão nenhuma na hora que a gente elabora o plano. A gente está na escola. E eu acho que, tipo assim... Você copia de um ano para o outro. Às vezes eu ponho uma coisa lá, mas às vezes, dependendo da turma, dependendo do estado de espírito dos meninos, que às vezes os meninos acordam encarnado em 10 mil meninos, então eu tenho que mudar totalmente o que eu planejei, entendeu? Então, e tipo assim, o menino contagia o outro, gente. O menino chega lá encarnado, ele vai encarnar a turma inteira. Assim, dá mais adolescente, né? Que vira um efeito cascata, né? Então... Mas plano, Maera, pensa o seguinte, o plano é uma projeção. A hora que você vai pro vamos ver, não necessariamente acontece do jeito que a gente planejou. Sim. Certo? Vou dar um exemplo para você agora. Eu tinha planejado dar o estudo de caso de deriva genética na semana passada. Só que as discussões, elas renderam muito na aula. Então, eu joguei o estudo de caso para essa semana. Sim. Entendeu? Eu não tinha planejado dar o estudo de caso essa semana. Eu tinha o estudo de caso de fluxo gênico. Por outro lado, deu certo dar o estudo de caso de deriva e de fluxo gênico na mesma aula.
Entendeu? Que eu não estava planejando dar 2 estudos de caso na mesma aula. Eu tinha pensado em dar em 2. E funcionou. Deu certo. Entendeu? Deu. Planejamento é para isso, né? A gente planeja, mas pode mudar. Mas eu concordo com você. Quando eu dava na escola, eu odiava fazer os planos de ensino. Nossa Senhora. Eu odiava, porque eu achava que era assim. Primeiro que você fazia um plano de ensino para a série. Você não fazia para a turma. E aí, como que cada turma, por exemplo, teve ano que eu tive 5 sexto anos. Você acha que todos os sexto anos eles foram idênticos? Nossa Senhora. Não tinha jeito, É sabe? um do Enzo, um do Gabriel, um do Kenzo. Os dos Enzo são os piores. Deus, Nossa Senhora. Mas tranquilo. Karina, pode falar aí, nossa monitora. Oi, professor. Tudo bem? Professor. Não estava escutando. Sim. Não, acho que você já esclareceu com a Maiara. Acho que é isso o nome dela. Porque o pessoal, todo mundo perguntou isso, essa diferença e como colocar. Galego, seu áudio está desligado. Karina, isso aí mesmo. Qualquer dúvida você pode. Eu vou simplificar o que eu tinha falado, tá? Qualquer dúvida manda para mim também, tá? Aí eu esqueci de abaixar a mão. Não, tranquilo. Eu já vou aproveitar para editar aqui a data enquanto o Fernando fala do módulo 3. Gente, eu vou sair daqui, mas eu já vou editar para dia 11, tá? A entrega. Fer, acho que pode falar do módulo 3, né? Vocês têm alguma dúvida mais, né, pessoal, do módulo 2? Não, era só isso. Beleza. Fer? Andy, você vai sair aí para eu entrar? Pronto. Bom, pessoal, então agora a ideia é eu falar sobre o módulo 3 e 4, né, que nós vamos ver e as atividades a serem realizadas. Eu já coloquei aqui que o módulo 3, eu vou abrir ele na segunda-feira, vai até o dia 19, mas se precisar de mais tempo a gente conversa, tá? E vocês vão conversar diretamente comigo, vocês podem conversar comigo via WhatsApp ou via aqui o ambiente virtual de aprendizagem, tá? E o módulo 4, de 20 a 24. A ideia, gente, eu não vou poder ficar estendendo também muito prazo, porque nós temos que encerrar a disciplina. Notem que a atividade final remota vai ser no dia 25/3, então a gente vai ter que trabalhar nesse período de espaço aqui para fazer as atividades, tá bom? Então, vou fazer a apresentação do que nós vamos ver no módulo 3. Nós vamos no módulo... Desculpa, só para falar a última apresentação vai ser presencial lá no Centro Educacional, viu? Na sala T01, viu? Já está agendado. Eu vou até tirar o remoto lá, porque está remoto. Aí, era bom reforçar isso, né, LG? Sim, na semana na sala, a gente... né? Mandar na mensagem. Isso, continua na semana. Desculpa aí, viu, Fer? Só para não esquecer. Pessoal, então no módulo 3, nós vamos dar uma atenção especial à seleção de conteúdos e metodologias de ensino-aprendizagem, tá? Então, qual que é a ideia, né? A ideia é, dentro da didática, é nós entrarmos em contato, então, com texto de didática geral que traga esses aspectos relacionados ao tema do módulo 3. Então, aqui eu indico, então, uma obra virtual na biblioteca do FTM, um livro muito, muito legal de se ler, que é o Didática Geral, do Malheiros, tá? Então, eu indico, então, a leitura para que a gente veja essa questão da seleção de conteúdos. E, em seguida, eu trago também um capítulo das metodologias ativas de aprendizagem, as metodologias ativas, então, lá do professor Mohan, que é especialista nessa área. Então, uma coisa que eu acho que a UFTM, ela trouxe, assim, de enriquecimento para as nossas aulas é essa biblioteca virtual. Realmente, eu acho que são materiais muito bons e atuais. Você vê a bibliografia, gente, a gente pega bibliografia de 2018 até 2020, então, é uma biblioteca muito boa. Então, a ideia é a gente discutir esses dois temas importantes aí para a didática e
E aí, qual que seria, então, a atividade que nós vamos realizar? Nós vamos construir mapas mentais. Então, trago para vocês um vídeo falando sobre como fazer os mapas mentais. Então, a ideia, a partir da leitura sobre seleção de conteúdos e metodologias ativas de aprendizagem, vocês construam 6 mapas mentais. O mapa mental 1, ele vai falar sobre os critérios para a seleção de conteúdos, o 2, a organização dos conteúdos, o 3, metodologias ativas e modelos híbridos, o 4, aprendizagem personalizada, o 5, aprendizagem compartilhada, e 6, técnicas para aprendizagem ativa. Então, a gente vai ver especialmente nas metodologias ativas, né, nós vamos ver aí os alunos como protagonistas do seu processo de ensino-aprendizagem, o professor como mediador. Então, o texto ele vai trazer essas perspectivas, e aí, a partir dessa leitura que vocês fizerem, e também relacionada à seleção de conteúdos, porque nós que somos aí professores, nós temos aí o nosso currículo e a gente tem que selecionar conteúdos. Em cima disso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma leitura criteriosa desse material, selecionar a informação e construir esses mapas mentais. Os mapas mentais, eles valorizam, né, aquilo que vocês selecionam como importante, mas desde que não fujam da temática. E a partir disso, vocês, através de diagramas, de ideias e de textos, vocês vão interligar conhecimentos para construir esses mapas. Então, a ideia é construir esses mapas mentais nesse modo, porque é uma metodologia, inclusive, que vocês vão poder utilizar aí para outras áreas do conhecimento, pelo menos nas minhas áreas aí de microbiologia, enfim, quando vocês tiverem disciplina comigo, de imunologia, a gente vai utilizar esses mapas mentais, tá? Então, pessoal, vocês podem fazer esses mapas, vocês podem fazer à mão, vocês podem utilizar os recursos do Google Apresentações, outros programas que vocês encontrarem, e aí vocês vão elaborar esses mapas e anexar em forma de PDF aqui no ambiente virtual de aprendizagem. E qualquer dúvida que vocês tiverem na elaboração dos mapas, vocês podem entrar em contato comigo ou com o monitor, tá bom? Então, a ideia, os mapas, eu gosto de trabalhar com os mapas porque eles trabalham a criatividade, eles trabalham a questão de você saber selecionar a informação importante e interligar ideias, né? E isso, então, segue o fluxo daquilo que vocês conseguiram apreender aí durante as leituras, tá? Então, assim, nesse módulo, a gente, além da gente compreender mais um pouco sobre essa importância de seleção de conteúdos e das metodologias ativas, vocês vão acabar aprendendo, então, a fazer esses mapas mentais, né? E espero que utilizem aí em outras situações aí dentro da graduação ou fora da graduação, tá? Então, essa é a ideia do módulo 4. E aí, no módulo 3, desculpa. No módulo 4, o que nós vamos trabalhar? No módulo 4, que começa aí no dia 20 e vai até o dia 20 de fevereiro, até dia 24 de março, eu trago para a gente discutir um canal muito legal, eu acho esse canal excelente, que é o canal chamado Novo Professor. É um canal que ele vai trazer aí situações do professor na sala de aula, dessa interação do professor dentro da sala de aula. Então, ele vai trazer alguns temas que remete à vida do professor ou do futuro professor. E aí a ideia é o quê? Nós assistimos alguns vídeos para a gente refletir sobre essa atuação do professor na sala de aula, tá? Deixa eu caiu aqui. Então, qual que é a ideia, né? Vocês vão ver esses vídeos, né? Por exemplo, tem um vídeo que vai trazer como organizar o quadro em sala de aula, outro que vai falar sobre como tornar as aulas mais dinâmicas, como lidar com os alunos em sala de aula, a importância de ressignificar avaliações. Hoje a gente já começou a discutir um pouquinho sobre avaliações, né? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão assistir esses vídeos e depois vocês vão elaborar um texto baseado aí
nesses vídeos, relatando aí, né, através de um texto criativo, com um título criativo, esses temas que são abordados nesses vídeos em forma de um texto dissertativo. Então, vocês vão trazer aí exemplos, podem, inclusive, consultar outros materiais para trazer essa relação do professor aí dentro da sua sala de aula. Os vídeos, eles são bem curtos, eles não são vídeos longos, e eu acredito que possa contribuir, né, para a vida profissional de vocês. Tem um vídeo aqui que eu achei bem legal, que vai falar sobre a voz como diferencial para a vida do professor. Eu achei muito legal esse vídeo, espero que vocês gostem, assim, a hora que vocês forem visualizar esses vídeos. E aí, pessoal, deixa eu voltar aqui. No módulo 4, eu também trago uma outra atividade que eu acho que é importante para a gente pensar sobre essa questão, como que a gente aprende. Então, ligado à área de didática, nós temos um tema, eu vou abrir aqui, só um momento. Nós temos aqui um tema. Cadê? Que é estilos de aprendizagem, né? Então, eu trago um material da Universidade Aberta do Brasil, muito bom, da professora Daniela Milaré, de um repositório. Ela traz um texto que vai discutir qual que é o estilo de aprendizagem. Então, eu trouxe esse texto como uma forma de autoconhecimento. Esse artigo, ele vai trazer possibilidades da gente se ver, como que a gente aprende, né? Por exemplo, a gente está estudando, a gente está entrando em contato com conhecimento na universidade, como que vai ser os meus canais de aprendizagem, né? Então, eu vou ser mais visual, mais auditivo, mais sinestésico. Então, esse material, e no final ele do artigo, vocês vão ver que vai ter um questionário, que ao vocês responderem esse questionário, vocês vão conseguir saber qual que é a tendência do estilo de aprendizagem de vocês. Em cima disso, o que, que vocês vão fazer como atividade? Vocês vão elaborar um texto sobre o estilo de aprendizagem que vocês conseguiram, né, perceber a partir da resposta do questionário, e vocês vão, então, se auto-perceber. E esse é muito importante, eu vejo, porque se a gente validar com os alunos em sala de aula, e considerando que existe uma diversidade de estilos de aprendizagem dentro da sala de aula, quando o professor for fazer essas avaliações, ele pode pensar, então, em atividades diversificadas que pensem nessa vertente dos estilos de aprendizagem. Por isso que, então, eu trago nesse módulo para vocês sobre os estilos de aprendizagem. E aí também me coloco à disposição qualquer dúvida que vocês venham a ter, da gente discutir, da gente conversar, tá bom? Então, essas são as nossas atividades relacionadas a esses módulos. E aí, pessoal, vocês vão ver, né, que esses módulos vão exigir a leitura, mas, ao mesmo tempo, vai exigir que vocês organizem bastante o tempo de vocês, uma vez que a nossa disciplina, né, ela precisa se encerrar. Então, mesmo que eu coloque para vocês um tempo, assim, um pouco maior para entregar as atividades, se houver necessidade, a gente não vai poder estender muito esse prazo, até porque eu tenho que dar o feedback para vocês. Então, vocês vão ver, para cada atividade que vocês realizarem nesses módulos, lá, aqui pela sala de aula virtual, eu vou dar feedback daquilo que foi legal e daquilo que precisa ser melhorado, tá bom? Então, essa é a ideia da gente trabalhar nesses dois módulos, o módulo 3 e o módulo 4, e assim a gente finaliza a nossa disciplina com a socialização aí na atividade presencial que vai ser realizada aí no dia 25/3. Tudo bem? Então, é isso que eu queria trazer para vocês aí, e vou abrir esses módulos aí nas datas previstas, e aí qualquer dúvida vocês podem falar comigo, tá bom?
LG, se vocês tiverem alguma dúvida, você pode perguntar, porque tá um silêncio sepulcral, né? Deixa eles falarem. Todo mundo com silêncio, assim, né? Eu acho que foi tranquilo, né? Assim, foi muito claro. Acho que vai ser tranquilo. O livro é o que a gente já está lendo mesmo, né? A gente vai continuar com o mesmo livro. Então, eu acho Isso, que foi tranquilo. aí eu trouxe outros materiais também, de repositórios e outro livro também para a gente trabalhar. Então, espero, assim, que vocês gostem de fazer, especialmente os mapas mentais e se perceber nos estilos de aprendizagem, que eu acho que é bem bacana, uma coisa que espero que vocês levem da disciplina como algo para aprendizagem, né? Ítalo, quer fazer alguma pergunta? Sim, uma dúvida. A gente vai ver algo relacionado ao novo ensino médio nessa matéria de didática? Porque, tipo, eu sinto que está tendo uma mudança do que se espera do professor nesse novo ensino médio. Na verdade, Ítalo, vocês vão ver mais na disciplina de políticas públicas e na disciplina de currículo. Entendeu? Porque essas questões estão muito mais relacionadas a currículo e políticas públicas do que a didática. Que a didática é uma coisa mais... o fato, por exemplo, da gente discutir metodologia ativa já está em consonância com o que a BNCC propõe, entendeu? Mas essa abordagem que você está esperando, ela está mais relacionada à disciplina de currículo e à disciplina de política pública. Acho que até um pouco de estágio deve ser estágio, com certeza. Né? Estágio, com certeza. Que na matriz nova, acho que política pública está junto com o currículo agora, né? Se eu não me engano. Eu preciso olhar lá como que está, mas são outras disciplinas que abordam isso, viu, Ítalo? Não, obrigado. E estágio, com certeza, viu? Porque estágio, na verdade, vocês vão vivenciar na prática, né? A Diane perguntou, já você respondeu? Do plano de ensino não era dos anos iniciais do ensino fundamental? Respondeu, sim, vocês responderam. Já. Diane, pessoal, agora que eu ouvi, desculpa. É isso, pessoal. Estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida, né? Senão, a gente encerra, né, LG? O feedback é importante mesmo de vocês. Eu gostei do feedback do galera.